Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos auxiliando, nos aliviando. Porque tratar de um tema de dor, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, não é uma tarefa muito fácil. E a nossa proposta é falar sobre o Evangelho de Jesus, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É falar da segunda bem-aventurança que Jesus Cristo proclamou carinhosamente para todos nós. E eu quero lembrar uma passagem do livro Boa Nova, em que Jesus falou as bem-aventuranças, numa de suas palavras tão lindas, no monte, ou muitas vezes ele da barca, falando para o pessoal que estava à margem. E ele despertou uma alegria muito grande no coração daqueles que sofrem, de todos aqueles que passam por dificuldades. E aquilo era o assunto em toda a região. E volta e meia, grupos de pessoas procuravam os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, para poder saber deles sobre essa boa nova que Jesus falou. Essa coisa tão extraordinária, queria nos libertar das dores, do sofrimento, queria nos oferecer uma vida nova, uma vida diferente. E um grupo desse foi bater na casa de Levi, que é o nosso evangelista Mateus, né? Era o cobrador de impostos na época, uma pessoa muito rica. E esse grupo chegou até ele falando assim: Levi, nós queremos nos juntar a vocês para poder ajudar na divulgação da boa nova, desse novo reino de Deus sobre a terra. Levi olha para eles e, lógico, ele era uma pessoa educada, uma pessoa culta. Ele disse: o reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade. Mas, e assim divisou 3 conhecidos dele. Um deles era o Lisandro. Ele olhou para o Lisandro: Lisandro, o que tens a oferecer para o reino de Deus, você que é um aleijado? Olhou para o outro: e tu, Áquilas? Você foi abandonado pela própria família porque você é uma pessoa que fez coisas que a família não quer saber de você. O que você tem a oferecer na tua condição? E tu, Pafos? A penúria que você vive, a miserabilidade que está a sua vida, o que você tem para fazer, para oferecer alguma coisa para o reino de Deus aqui na terra? E eles, como diz o ditado, né, enfiaram a violinha no saco, né? Foram embora, tristes. E não compreenderam, porque Jesus falou de tanta coisa boa. Eles achavam que aquilo tudo era para eles. Mas ficaram muito tristes. Mas um deles falou assim: mas Jesus irá pregar novamente? E com certeza ele terá uma palavra de consolo e de carinho para nós. Não deve ser bem do jeito que o Levi está dizendo. Passado alguns instantes, Jesus chega com não sei se foi Tiago ou André, a casa de Levi, e logo o Levi já foi contando do papo, né, que ele teve com aquele grupo que esteve ali. Jesus com certeza deve ter ouvido aquela história com um pouco de tristeza no coração, mas com aquele coração magnânimo que ele sempre tem, ele fitou bem no fundo dos olhos de Levi e disse: precisamos, Levi, amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. São eles a base do nosso Evangelho, porque eles vão te ouvir, eles vão vos ouvir, eles nos ouvirão. Os ricos do mundo estão preocupados com suas riquezas, estão preocupados com a sua boa vida, preocupados com o barulho da satisfação dos prazeres da terra.
eles não te ouvirão. E é dessa maneira que eu quero começar a nossa reflexão sobre bem-aventurados os aflitos, os que choram. Mas para a gente compreender, porque quem não sofre aqui na terra? Nós, para poder compreender por que Jesus disse que nós seremos bem-aventurados por sofrermos, nós precisamos compreender um pouquinho dos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei; o segundo, meu reino não é deste mundo; o terceiro, há muitas moradas na casa de meu Pai; e o quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós não compreendermos um pouquinho, nós vamos entender por que sofremos, por que estamos aqui, e por quê. Nos palácios, ou na palha, ou nas enxergas, ou nas calçadas do mundo, todos sofrem. Do mais rico ao mais poderoso, até o mais pobre e o mais humilde. Todos sofrem, de uma maneira ou de outra. Então não veio destruir a lei. Jesus Cristo veio dizer para nós que nós temos um Deus soberanamente bom e justo, um Deus sábio, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, o princípio de tudo, a causa primária de tudo que existe no universo. Tá? Nesse capítulo do Evangelho também fala sobre a imortalidade da alma. Nós não morremos jamais. Nós tivemos um princípio, mas nós não teremos fim. E fala também sobre a vida futura. É um consolo para nós. Sabemos que depois das dores aqui, nós temos o consolo amanhã. Meu reino não é deste mundo. Diante de Pilatos, Jesus, quando estava lá com ele, Pilatos o interpela: és o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Ainda não é deste mundo. Então, se Jesus veio trazer para nós uma lei que rege o universo, uma lei que governa tudo, uma lei que permite que nós venhamos a sofrer, tem um motivo pela qual nós sofremos, ele também veio dizer que esse reino que ele fala, que ele veio trazer, essa boa nova que os povos daquela época ouviram de sua própria boca, não era um reino aqui na terra. É um outro reino. Ou que fosse aqui na terra, mas não era o reino do mundo. Não era o reino da matéria. Era o reino do Espírito. E Pilatos ainda insiste: és, pois, rei? Jesus confirma: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aí está o grande chamamento de Jesus. Aquele que escuta a minha voz, serão só aqueles que entenderem as verdades da lei de Deus que ele veio trazer para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo passa pelo ensino do Cristo. E nós procuramos muito pouco pelo Cristo. Nós nos interessamos muito pouco pelas leis que nos regem, que nos governam, que é a lei de Deus, que ele veio trazer para nós. Ele veio exemplificar. Ele falou e ele exemplificou. Estamos na semana, que os cristãos comemoram a sua morte e a sua ressurreição. E o ponto marcante de tudo é a cruz. A cruz, onde o Cristo abriu os braços para nos acolher. Ele abriu os braços para nos ensinar a condição que nós devemos alcançar
para chegarmos próximo de Deus, nosso Pai. O perdão de todas as ofensas. A provação que nós temos que enfrentar no mundo para nos transformar em seres melhores. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, de Jesus fala para nós das diferentes mundos habitados. Quando ele diz, tão amorosamente, diante dos discípulos, na ceia, na última ceia, onde tem o ato de lavar os pés, mostrando humildade, onde Jesus conversa com seus discípulos, fala que a hora é chegada, e ele vê a tristeza dos discípulos e diz aos seus corações, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Então, o mundo não é só a terra. A terra é mundo de provas e expiações. A terra que nós vivemos é lugar de nós fazermos a nossa caminhada evolutiva. E Jesus conclui fazendo talvez a declaração de amor mais bonita que nós pudéssemos ouvir de sua boca. Porque em atitude, toda a vida dele foi um ato de declaração de amor a toda a humanidade terrena. Mas de sua boca, ele disse, depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus disse que estará sempre ao nosso lado, que ele não nos abandonaria jamais. Então, se ele iria nos buscar para nos levar para gozar das delícias da presença do Pai, para que nós pudéssemos ter a plenitude de não haver mais nenhum sofrimento. Se ele era capaz se ele foi capaz de nos dizer que iria estar conosco nos momentos de mais satisfação para todos nós, quem diria nos momentos de maior dor? Porque ele veio aqui para sofrer ao nosso lado, para nos ensinar a importância de utilizarmos a dor como instrumento de redenção. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós já sabemos que tem uma lei que nos governa, se nós sabemos que o lugar de felicidade não é aqui, se nós sabemos que há muitos lugares no universo onde nós vamos viver, então Jesus veio completar para nós o esclarecimento de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que significa isso? Que nós vamos viver tantas quantas vezes for possível para nós fazermos a nossa caminhada. Então, gente, a reencarnação para nós, como o Wilter gosta muito de dizer, não é uma coisa de crença. Eu sou da religião reencarnacionista. Eu não acredito na reencarnação. Não há questão de fé nisso. É lei. E diante da lei, cumpra-se. Nós temos que cumprir essa lei. Então, para aqueles que não falam, que não acreditam em reencarnação e que realmente não acreditem, tratem de acreditar. Porque senão vão sofrer os rigores da lei. E após a transfiguração, um dos exemplos que Jesus dá para a gente, que eu quero trazer para nós aqui, sobre que Jesus falou tão claramente da reencarnação, ele diz que, ele após a transfiguração, seus discípulos então o interrogam desta forma:
a transfiguração, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e foram com eles ao Monte das Oliveiras para orar. E, em dado momento, Jesus se transfigura, né, e aparece Elias e Abraão. E os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, né? E depois interrogam: por que, dizem os escribas, ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhe falara. João Batista foi aquele que batizou Jesus, né? Ele foi degolado a pedido da esposa de Herodes, né? E foi colocado numa bandeja e a sua cabeça foi apresentada ao rei. Uma morte terrível, né? Existem histórias que contam, que explicam por que aconteceu isso com um espírito tão elevado e tão bom, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas é bom, é cultura, é bom a gente aprender sobre isso. Então, Jesus nos deixa muito claro que nós vivemos várias vezes e que João Batista era Elias, o profeta Elias, que há 800 anos antes de Cristo esteve vindo, que fez uma predição da vida de Jesus Cristo quando estivesse aqui conosco. E nós temos que entender que nós sofremos aqui na terra, não é porque Deus é mau, que Deus é ruim, é da lei. Então deve haver alguma coisa de nossa parte diante da lei que não está de acordo, que nós sofremos. Vamos ver um pouco sobre isso, né? Então, só para recapitular, objetivo de viver na terra. Alguém desconfia qual é o objetivo de viver na terra? Para melhorar. Para melhorar. Para melhorar. E também para cooperar com a criação divina. Nós somos cooperadores da criação divina. As árvores não são cooperadores? Elas nos oferecem fruto, nos oferecem sombra. Os animais, nós ainda alimentamos de animais, alimentamos de plantações, da vida vegetal, mas alimentamos também dos animais. Eles são instrumentos divinos para a nossa vida aqui na terra. Os pássaros, os astros celestes, todos são instrumentos para nos servir. Nós somos a criação divina por excelência. Nós somos o que há de mais importante na criação divina. Desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Porque todos nós seremos anjos um dia. Também sabemos que a lei é universal, que a lei rege todo o universo, é a mesma lei que rege todo o universo. Tudo o que acontece conosco aqui, toda a lei que está aqui à nossa disposição, ela rege todo o universo. Que é a lei nossa natural. Nós sabemos também que todo o universo é regido por leis sábias e imutáveis. Por isso nós sabemos que não existe um milagre, não existe uma derrogação da lei divina. E que elas não mudam jamais. Que somos o resultado de nossa evolução ou nossa estagnação. Nós já sabemos disso. E que somos o resultado de nossas escolhas. Então, o sofrimento advém daí. Das escolhas que nós fazemos. E que maioria das vezes não é a mais correta. Então, nesse capítulo, que é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Kardec traça muitas coisas importantes para nós. Ele fala da justiça das aflições, que as dores de nossas vidas derivam de uma causa. E se Deus sendo justo, certamente há de ser essa causa. Então nós não podemos fugir disso. Se Deus permite
ou se através da lei de Deus nos é permitido fazer o que podemos fazer através de nosso livre-arbítrio, fazemos o que nós queremos da nossa vida, através de nossas escolhas, com certeza, algumas responsabilidades nós devemos assumir diante da nossa livre iniciativa. Se nós fizermos o mal, nós um dia vamos receber esse mal. O mundo nos devolve aquilo que nós jogamos para ele. O universo nos devolve aquilo que nós jogamos para ele. É lei de causa e efeito. Então, nós não precisamos ir muito longe para procurar as causas de nossas aflições. Ou será que quem transgride uma lei física não vai ser penalizado? Se nós pularmos do 11º andar de um prédio, fatalmente nós iremos sofrer os rigores da lei física, né, de atração. Nós vamos sofrer os rigores da queda. Se nós alimentarmos além daquilo que nós necessitamos, o nosso organismo vai rejeitar. É lei. Então, se as consequências naturais das aflições que nós sofremos hoje, elas não provêm dessa vida, também o Evangelho segundo o Espiritismo fala que nós temos as aflições causadas, sofridas por causas em vidas passadas. Se não é desta vida, é de vidas passadas. Nós não entenderíamos jamais a justiça divina se não compreendermos isso. Os motivos de resignar. Por que nós deveríamos resignar? Eu devo 10 mil reais ao banco. E o banco chega e fala: seu Euclides, eu vou fazer uma redução nesse débito que você tem e você vai me pagar simplesmente R$ 1.000 só. A gente ficaria feliz? Muito, né? E se a gente, diante de Deus, recebe uma proposta desse tamanho, será que nós ficaríamos felizes? A maioria de nós acho que ainda não. Nós somos livrados de muitas dificuldades, de muitas dores, e nós ainda reclamamos pela pequena dor que ainda sentimos. Nós reclamamos por tudo. Tá? E o banco com certeza não vai fazer essa bondade conosco de nos oferecer esse desconto tão grande, né? Mas Deus faz. Jesus Cristo nos garantiu: o vosso amor cobre a vossa multidão de pecados. Então, se nós, nesta vida, nos esforçarmos para amar alguém, nos esforçarmos para termos uma atitude amorosa para com as pessoas, fazer o bem, sem esperar retorno, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, com certeza nós seremos perdoados. Talvez não em 90% como foi o banco, mas nós seremos perdoados, talvez quase que na totalidade de nossos débitos. Deus não quer que nós soframos. Por isso Jesus disse que o amor cobriria a nossa multidão de pecados. Façamos assim, né? E os sofrimentos são de variada ordem. O que mais nos incomoda são a perda dos entes queridos, né? E a gente se desespera diante da perda de um ente querido. Mas nós sabemos, a doutrina espírita consoladora já nos afirma, e nós temos comprovações para aqueles que querem ver essa comprovação, que há entre nós uma comunicação entre o plano espiritual e o plano material.
Então, nós não separamos dos entes queridos. Nós vivemos ao lado deles. Nós estamos sempre ao seu lado. Não existe separação entre almas que se amam. É um até breve. Nós também vamos para lá. Nós também vamos voltar um dia. E quem sabe, quando nós estivermos no plano espiritual, volte, venha para cá, alguém que a gente ame tanto, e nós vamos vê-la aqui, passando as penúrias que passamos, enfrentamos as provações. Será que isso será fácil para a gente que está no plano espiritual? Ou nós desencarnamos primeiro e deixamos aqui a pessoa amada ou as pessoas amadas enfrentando as vicissitudes da vida? Será que como nós não estaremos lá também? O coração dói. E principalmente, se nós estamos no plano espiritual e vemos os nossos entes queridos chorando, desesperados, sem resignação nenhuma por ter perdido o ente que partiu. Como não sentirá o nosso ente querido que está no plano espiritual, vendo que os seus amores não entenderam a sua morte, não aceitam a sua morte do corpo? Coisas para refletir. As perdas dos bens é uma coisa que nos incomoda. Mas, por acaso, os bens que nós amealhamos aqui na Terra nos pertencem? Sim, mas momentaneamente. Tudo que tirou para si, um dia vai devolver. Terá que devolver. Não tem outra alternativa. A perda do poder. Eu não estou falando de que um dia foi rei e tem que continuar sendo rei. É o poder que a gente tem de mandar, de exigir, a gente acha que eu sou o chefe de família, eu é que mantenho tudo, todas as pessoas têm que me obedecer. E se nós não soubermos entender que um dia esse poder não estará mais nas nossas mãos, se não nos desvencilharmos disso, e o dia que nós estivermos na fase da inutilidade, nós não teremos mais nem pernas para andar, nem braços para se lavar, para se alimentar e ficar pelas mãos dos outros, pelas pernas dos outros. Se tivermos a capacidade de entender essa perda, vamos sofrer. E a perda da beleza? Muitas pessoas não aceitam. Fazem todo tipo de cirurgias, qualquer coisa. Passam a vida cuidando para que o corpo não envelheça jamais. A beleza é finita. O físico é finito. Nós vamos ficar sem esse corpo. Ele não será mais instrumento. Em breve. E a perda da saúde? Se nós estivermos preparados para envelhecer, para perder a saúde, ou mesmo estando ainda jovem, se não estivermos preparados para envelhecer, para perder a saúde, nós vamos sofrer muito. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo onde a cultura das coisas materiais, a cultura do corpo, a cultura do físico, da beleza, do dinheiro, é o que conta. Tem uma música que diz assim, uma música, acho que é de final de ano que canta: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Lindo, maravilhoso, as pessoas cantam, uma alegria, né? Realmente. Saúde para dar para o vício, saúde para dar para as noitadas, para os desregramentos, né? Vai vender também, né? E muitos vendem. Valeria a pena? O sofrimento, a origem dele está, na maioria das vezes, é pela falta de compreensão do que estamos aqui, por que estamos aqui, o que devemos fazer aqui e o que nos aguarda depois daqui. Delfina de Girardin,
uma poetisa francesa que viveu a época de Kardec. Ela desencarnou 9 anos antes de publicar o Livro dos Espíritos. Ela tem uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhosa, que define bem isso aí, o mundo em nossas vidas. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas outras mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Ela fala mais algumas coisas, mas tem uma conclusão maravilhosa. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da louca vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Por que a maioria das pessoas partem para o vício? Exatamente para poder esquecer. Muitas pessoas sofrem porque não conseguem controlar esse vulcão que nos acomete. Porque se usa uma droga, usa o álcool para poder esquecer. Usam o divertimento para encobrir a tristeza. Usam tudo aquilo que está à disposição materialmente para poder esquecer o compromisso que nós temos diante de Deus e da verdade. O mundo é necessário, mas o essencial é a vida espiritual. E nós nos esquecemos disso. Os ensinamentos das aflições. A aflição é um curso intensivo de aprimoramento moral. Curso intensivo de aprimoramento moral. Sem os incidentes da vida, sem os amargores da vida, nada muda. Tem até uma frase que diz: se não vai por amor, vai pela dor. Então, infelizmente, a maioria de nós é pela dor. Não tem onde fugir. As aflições são um desenvolvedor de virtudes. Por quê? Porque sem uma dificuldade, nós não desenvolvemos a paciência. Sem a dor, não se desenvolve a resignação. Sem ver gente sofrendo do nosso lado, nós não desenvolvemos a solidariedade. E muitas vezes nós nos tornamos solidários porque alguém foi solidário conosco. Nós aprendemos o exemplo. Sem a benevolência, sem a indulgência e sem o perdão, nós não conseguiremos jamais desenvolver-se moralmente. As aflições são escola de moderação. A dor, muitas vezes, nos traz a oportunidade de desenvolver o equilíbrio em tudo o que fazemos. Então, Jesus, depois de fazer a pregação
do Evangelho, falando nesse dia, nessa tarde bonita, que normalmente ele falava à tarde. Ele falava da barca e os seus ouvintes na praia. Ele amorosamente pediu que os seus apóstolos, que eram todos pescadores, né? A maioria deles, a não ser Levi até então, que tocasse o barco até a outra margem. Esse é um convite maravilhoso. É um convite que nós devemos fazer todo dia. Vamos passar para a outra margem. A margem, muitas vezes, que é a tormenta da nossa consciência, que pede para que nós deixemos as alegrias, o barulho do mundo, a satisfação vã, a satisfação dos apetites. E, nesse outro lado, havia outros barcos. Iniciou-se uma tempestade. Começou a ventar, as ondas se avolumaram, e o barco já estava levando água. E conta no Evangelho que Jesus dormia numa almofada. E os apóstolos despertam. Mestre, não te importa que estamos perecendo? Apavorados, né? Aí ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia-te, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. E disse aos seus apóstolos: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Cada palavra de Jesus tem um significado fundamental para as nossas vidas. O vento é o mundo, é a natureza, é ali fazendo barulho, nos convidando. O mar, somos ainda, com os nossos pensamentos ainda imperfeitos, que não conseguimos dizer não, acalme, eu não quero isso. Precisamos parar para poder olhar para as nossas vidas, olhar para os nossos corações, e entender o porquê de estarmos aqui, o porquê de sofrermos, e tocarmos a nossa vida, não com as facilidades que o mundo nos oferece, de, eu estou triste, eu vou trocar de roupa, eu vou passar um gel, ou eu vou fazer um penteado, vou passar um batom e vou para a balada, eu vou esquecer os problemas que eu enfrento. Será que este é o modo de ser feliz, de se encontrar? Francisco de Assis, o nosso querido Chico, né? O amigo dos animais, dos pássaros, da natureza. Ele estava certa feita com um monge fazendo uma viagem. E começou uma nevasca muito grande. Muito vento, muita neve. E eles estavam quase que morrendo, sendo engolidos por aquela tempestade. Avistaram, assim adiante, um mosteiro. E foram rapidamente, tentaram o mais rápido possível chegar a esse mosteiro. Custaram a chegar. Bateram a porta, aquelas portas de madeira enormes, né, daqueles mosteiros antigamente, né? E demoraram ali batendo. Apareceu alguém, levantou uma janelinha, olhou embaixo. Eu sou Francisco, o senhor poderia abrir aqui, porque nós estamos quase a perecer nessa nevasca. Francisco? Baixou a porta e não deu confiança. Francisco, quem é Francisco, né? Não conhecia, não se abria para qualquer um naquela época, né? Era muito perigoso. E, em dado momento, o companheiro do nosso amigo Francisco vê o Chico pulando na neve, pulando, fazendo bolinhas de neve, jogando para o alto, cantando, gritando e fazendo uma algazarra. Aí ele chega, longe todo apavorado: mas Francisco, nós aqui quase morrendo e você aí brincando, pulando na neve, o senhor não vê que nós estamos para morrer? Eu falei assim: você não percebeu que nós estamos nas mãos de Deus? É exatamente, nós estamos na mão de Deus. Então, o que mais você está querendo? O que mais precisa?
diante das dificuldades, nós precisamos muitas vezes aprender a ter esse contato com Deus. Mas só que nós deixamos para ter o contato com Deus, ter essa intimidade com Deus, de fazer oração, confiar plenamente nele, nós não conseguimos fazer essa plenitude. Por quê? Para a gente conseguir um dia nessa dificuldade tamanha, ter essa confiança extrema em Deus, nós precisamos ter um pouco mais de contato com Ele. Fazer umas orações de vez em quando, né? Procurar uma casa de Deus para poder orar, ouvir sobre os ensinamentos de Deus, sobre a lei de Deus. Então, quando a dificuldade bate, realmente, nós não temos muita intimidade com Deus, com o nosso Pai. E muitas vezes com nossos anjos guardiães, né? Nossos anjos protetores, com Jesus, nosso Mestre. Ele nos disse que estaria conosco em todos os momentos de nossa vida. E nós, diante da dor, diante do sofrimento, nós nos perdemos. Nós não entendemos por que estamos sofrendo. Nós nos revoltamos. Então eu faço um convite a todos que possam entender um pouco mais sobre o que Jesus veio nos ensinar. Existe muita literatura, o próprio Evangelho de Jesus, mas se eu acho o Evangelho um pouco difícil ainda para compreender, tem a doutrina espírita, que veio nos ensinar um pouco mais sobre Deus, sobre suas leis, sobre o porquê de estarmos aqui, sobre o porquê de nossas dores e o que nós vamos fazer depois desta vida. Depois deste convite, eu acho que todos vão entender por que a gente tem tanta dificuldade ainda em falar sobre sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. Por isso, vamos entender, porque bem-aventurados não são os que sofrem. Bem-aventurados são aqueles que aprenderam que o sofrimento é palavra de luz. Sofrimento é palavra de entendimento. Sofrimento é oportunidade de resgate, de pagar débitos. Sofrimento é oportunidade de darmos um passo em direção à plenitude do Espírito, que um dia será livre das suas próprias dores. Que Jesus nos abençoe.